Olá, iniciamos o boletim de notícias do Jornal Diário de Caratinga desta terça-feira, 13 de abril. Ô Noemi, tudo bem? Tudo bem, José. A primeira notícia, Noemi, é a respeito do Banco de Alimentos. Quais informações que você tem? Sim, exatamente, José Horta. Vamos fazer um balanço de como está o andamento da distribuição de mercadorias do Banco de Alimentos de Caratinga. E o banco recebeu no primeiro trimestre de 2021 56,8 toneladas de produtos adquiridos através da Conab. E somente nesta segunda-feira, dia 12, foram 9,5 toneladas de mercadorias distribuídas para a população em situação de vulnerabilidade nutricional. As informações no institucional da Prefeitura de Caratinga. O Banco de Alimentos de Caratinga recebeu, neste ano de 2021, 56,8 toneladas de produtos adquiridos através da Conab. Somente nesta segunda-feira, dia 12 de abril, foram 9,5 toneladas de mercadorias que serão distribuídas para a população em situação de vulnerabilidade nutricional. Na ocasião, Lorena Rosa, nutricionista e presidente do banco, falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Equipamento Público de Segurança Alimentar, que tem como principal objetivo combater o desperdício e a fome. O Banco de Alimentos é um equipamento público de segurança alimentar e nutricional. No nosso município a gente tem a estrutura, a obra concluída nessa gestão, né, foi concluída em 2019, anexa ao Ceasa Minas. E esse equipamento, essa estrutura é mantida pela Prefeitura de Caratinga e ela atua, né, o papel fundamental do Banco de Alimentos é o combate ao desperdício e o combate à fome. A legislação do Banco de Alimentos no nosso município existe desde o ano de 2007, quando o banco já começou os seus trabalhos, né, de recepção de mercadorias junto à Conab, que é o programa que hoje a gente tem executado também, né, depois de ter ficado 2 anos parado sem recurso federal para esse fim. A gente conseguiu a aprovação de 6 projetos junto à Conab para o programa de aquisição de alimentos. Esse programa, o Banco de Alimentos, funciona como unidade recebedora da Conab, que é quem executa o programa. Dessa forma, a Conab compra a mercadoria das associações de pequenos produtores da nossa cidade, né, são produtores da agricultura familiar. A gente tem 6 associações hoje executando projeto no município, beneficiando 88 produtores no total. E essas associações, ao vender a mercadoria para a Conab faz o repasse dessa mercadoria para o Banco de Alimentos enquanto unidade recebedora. E o Banco de Alimentos, que é regido, né, nesse programa pela Resolução 81 de 2018, atende ao seu público beneficiário, né, composto de entidades sociais, a rede de ensino, que atualmente está parada, mas também é beneficiado do Banco de Alimentos, as associações de bairros, CRAS, algumas entidades de saúde que atendem aos requisitos da legislação. Então, dessa forma, o Banco de Alimentos faz o repasse para essas instituições, atuando também no combate à fome. De acordo com o produtor Arlen Raminho Gomes, o trabalho beneficia e muito a agricultura familiar. Eu acho assim, esse é o programa, como já foi falado antes, Lorena, eu falo sempre em reunião o seguinte, é os 2 lados da moeda, né? Beneficia a gente que é produtor e também as pessoas que precisam estar recebendo isso nas suas casas para estar alimentando, né? E a gente está passando por um momento assim de dificuldade, o mundo inteiro, né? Então você não sabe no dia da manhã o que vai acontecer. Por exemplo, eu produzo café, eu produzo banana. O café, por exemplo, que é o mais forte da região. Hoje está bom de preço, mas amanhã você não sabe que essa crise toda aí, você nem sabe como é que vai ser o comércio. Então eu acho que ajuda bastante, agrega valor, você já sabe que esse valor aí, você entregou, você tem ele em conta. Os produtos recebidos pelo Banco de Alimentos atendem cerca de 15 a 20 instituições semanalmente. Gustavo dos Santos, responsável pelo setor administrativo da Associação Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga, também falou sobre a importância do trabalho realizado pelo Banco de Alimentos. Para a gente ele é fundamental, né? A gente é uma instituição que depende da doação das pessoas, né? E com esse projeto da Prefeitura, ele é muito importante para a gente. Com essas doações, a gente alimenta os meninos lá, né? Que os meninos necessitam muito e é muito importante mesmo essa doação. Noemi, é importantíssimo essa ajuda para as pessoas que estão em vulnerabilidade nutricional, não é isso? Sim, para você ter uma ideia, 15 a 20 instituições de Caratinga são diretamente beneficiadas pelo Banco de Alimentos.
E agora vamos falar a respeito de recursos do Ministério da Saúde, através de uma portaria que destina aos municípios credenciados excepcionalmente ou que solicitaram credenciamento como centros comunitários de referência e centros de atendimento para o enfrentamento da Covid-19. Transferida em parcela única aos municípios, o incentivo financeiro corresponde ao valor de 3 competências, ou seja, de abril a junho, e os centros estão entre as estratégias do governo federal para ampliar os atendimentos às pessoas com sintomas de síndrome gripal durante a pandemia. Confira quanto cada município da região irá receber por meio dessa portaria. Caratinga, R$ 240 mil para 2 centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Imbé de Minas, R$ 180 mil para um centro de atendimento para enfrentamento tipo 1. Piedade de Caratinga, R$ 180 mil para o mesmo tipo de centro de atendimento. Pocrane, R$ 180 mil, também um centro de atendimento tipo 1. E por fim, São Domingos das Dores, R$ 180 mil para um centro de atendimento para enfrentamento da Covid-19 tipo 1. Ô Noemi, de forma virtual, né, o Legislativo de Caratinga se reuniu nesta segunda-feira com 2 projetos aprovados? Perfeitamente. Os projetos se referem primeiro a academias e demais atividades esportivas que foram consideradas essenciais à saúde, e o outro projeto trata de salões de beleza também considerados essenciais. Lembrando que o projeto tratando das academias é de autoria do vereador Irmão Emerson e o projeto tratando dos salões de beleza de autoria do vereador Careca. E ainda depende tanto um projeto quanto o outro, caso será sancionado pelo prefeito. Até o momento, nós estamos gravando este boletim às 16h04, não temos ainda a sanção do prefeito em relação aos 2 projetos. José Horta, caso esse projeto seja sancionado, nós pensamos que ele pode conflitar diretamente com a Onda Roxa e determina o funcionamento somente de atividades essenciais, e no decreto do governo, academias e salões não são contemplados. Elas não estão inclusas nessa parte aí da Onda Roxa, melhor dizendo. E vale ressaltar, a gente tem um exemplo aqui no Vale do Aço, onde alguns municípios tomaram essa decisão e a justiça entrou em ação e foi revogado, né, voltando atrás e não funcionando. Vamos aguardar, né, o que a Prefeitura de Caratinga também vai decidir, para a gente informar as pessoas que nos acompanham. Sim, em Patinga, por exemplo, algumas academias que tinham retornado, já comunicando agora que terão que fechar de novo. É uma situação realmente um pouco complicada, né? Um pouco complicada, porque a Onda Roxa fala de serviços essenciais. A gente entende que a atividade física é essencial, mas não sei se seria, particularmente a opinião minha, José Horta, seria o momento, né, de voltar com essas atividades. A gente não sabe se o decreto do governo pode conflitar com o decreto, no caso, municipal. Sim, isso está ocorrendo não só no Vale do Aço, mas em outras regiões de Minas Gerais. Eu acho que o mais sensato é esperar o que vai acontecer quarta-feira, quando o Estado faz uma análise da situação da Onda Roxa, como que está, né? Então, seria o mais sensato aguardar até a quarta e essa análise do governo de Minas. Sim, e agora vamos aos dados da Covid-19. Confira o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta terça-feira. 6.850 casos confirmados, 563 casos em acompanhamento, 6.080 pacientes recuperados e 207 óbitos confirmados. E foram confirmados 2 óbitos de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Um paciente de 82 anos que residia no distrito de Santa Luzia estava internado no caso Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite do último domingo, dia 11. E um paciente de 75 anos que residia no bairro Anápolis e que também estava internado no caso do Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã da última segunda-feira, dia 12. Tenham todos uma boa noite e até as próximas notícias. Uma boa noite, até as próximas notícias.